crianças! Tudo bem com vocês? Estamos continuando a nossa TBR do mês do Halloween. E a bola da vez é esse livro maravilhoso, Olhos de Cão Azul, escrito por Gabriel Garcia Marques, uma publicação da editora Record. Bem, gente, quando eu descobri essa obra encantadora, eu queria um exemplar com outra capa, que é essa capa aqui, olha que coisa bonita. Infelizmente eu não consegui essa edição e acabei me contentando com essa aqui. E outra coisa, volta a edição aqui. Essa edição, gente, ela tem ilustrações maravilhosas. A minha edição não tem ilustração, mas eu considero uma boa tradução, com exceção de um título aí de um conto, mas isso eu vou comentar com vocês durante a resenha. Caso vocês se interessem em comprar esse livro, já aviso que o link de compra está na descrição desse vídeo. E eu tenho certeza que vocês vão querer comprar, porque sim, esse livro é maravilhoso. Esse livro superou todas as minhas expectativas. Esse livro ele tem um poder de provocar emoções diversas. Você se apavora, você se alegra, você sente vontade de chorar, você fica angustiado. Ele acelera o pensamento, ele também te deixa num estado assim de lentidão. De todos os livros que eu li, esse eu posso dizer que é o que mais me provocou uma certa diversidade de sentimentos. E assim, o mais forte dele foi esse turbilhão de pensamentos. Esse livro acelerou a minha mente. Tinha momentos que eu tinha que parar de ler porque eu não conseguia me concentrar no próximo parágrafo ou no próximo capítulo, porque o meu pensamento estava assim. É como se tivesse um grande zumbido na minha mente. Então eu tinha que me acalmar, ficar tranquilo, para depois prosseguir. Porque o texto anterior ficava ali falando, ecoando. É um livro que eu gostaria de ter lido mais devagar. E eu posso dizer o seguinte: em termos de tempo gasto, tempo concreto de leitura, eu gastei pouco, fiquei pouco tempo com o livro nas mãos, mas eu tinha que dar essas paradas para pensar, para refletir, e algumas vezes durante essas paradas, assim, para tentar me acalmar, eu acabei assistindo resenhas de outras pessoas, já que eu não tinha nenhuma pessoa para conversar sobre o livro nesse momento, meus amigos não leram essa obra, eu não conhecia ninguém que tinha lido assim próximo a mim. Então eu fui assistindo a resenha de outros booktubers e imaginei conversando com eles. Assim, eu vi opiniões bem bacanas a respeito aí da obra. Vi coisas que as minhas ideias batiam e vi coisas que as minhas ideias estavam totalmente discordantes. Enfim, foi uma grande riqueza para mim ter lido esse livro. A experiência foi fabulosa, mas eu gostaria de ter feito a coisa com mais calma. E é um livro que eu vou colocar, já coloquei na minha lista de releitura. Daqui a alguns anos eu pretendo reler e ver assim o que eu estou sentindo em relação à obra. Algumas releituras eu gosto de fazer assim que eu termino, mas tem algumas que eu fico imaginando. Daqui a uns 5 anos, como é que vai estar a minha mente? Será que eu vou estar concordando? Será que eu vou estar sentindo os mesmos medos? Não sei, mas eu sei que a experiência, até experiências nas quais os sentimentos foram torturantes, esse livro foi maravilhoso. Esse livro foi importante para o meu autoconhecimento.
Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho mais desse livro de uma maneira mais concentrada, mais centralizada, etc. Bem, essa obra aqui reúne 11 contos do Gabriel Garcia Marques. Segundo alguns estudiosos foi ótima. Então, segundo alguns estudiosos, aqui nós temos contos fabulosos. Então, são estudiosos que concordam comigo, ou melhor, nossa, como eu tô arrogante. Eu que concordo com esses estudiosos, porque eles estão acima, muito acima de mim. Mas há alguns estudiosos que acham que esses contos são assim, os piores, sabe? Eles dizem que é um Gabriel Garcia Marques iniciante. Gente, se isso aqui for um Gabriel Garcia Marques escritor iniciante, eu acredito que as outras obras que eu lerei dele, com certeza, vão assim ser do leitor dos deuses. Porque, como eu já disse, fabuloso, excepcional. Aqui nós vamos encontrar 11 contos. Para não dizer que eu gostei de todos, né, na realidade existem 2 contos que eu não gosto. Eu vou até mencionar o nome desses contos para vocês. Amargura para 3 sonâmbulos. Na realidade eu não entendi muito esse conto, não tenho nenhuma vergonha de dizer. Assisti algumas resenhas, li, as pessoas explicaram, mas lendo não parece que bate, não consegui enxergar essas coisas que as pessoas falaram, mas tudo bem. Parece-me que é bem escrito, mas não gostei. E o outro conto é A Noite dos Alcaravões. Esse eu entendi, mas não me tocou. Agora, os demais contos, maravilhosos. Todos os contos aqui desse livro falam do tema da morte. E não é apenas dentro de uma perspectiva. A morte ela é vista em diversos ângulos. E essa morte que é vista em diversos ângulos, ela é vista e sentida também por diferentes pessoas. Algumas pessoas estão mortas, então nós temos a opinião dos mortos. Algumas pessoas estão mais conscientes, outras estão no estado de uma certa inconsciência ou subconsciência. Algumas pessoas parentam estar no estado de sonambulismo. E algumas pessoas, sei lá, que mais estados nós podemos dizer. Mas é como se elas perdessem a identidade, mas acho que isso é inconsciente. É inconsciente. Então tem variedades aí de formas de ver essa morte. Há algumas formas de ver essa morte. São formas mais tranquilas que nos dão paz. Outras formas são assustadoras. E eu acredito que alguns contos eles podem trazer enormes gatilhos para algumas pessoas. Eu, por exemplo, em alguns contos eu tive alguns gatilhos. Eu fiquei meio apavorado. Eu enxerguei a morte por um certo prisma que eu não enxergava. Então também teve isso, a questão da novidade. Algumas questões sobre a morte batem com aquilo que eu já pensava, mas teve uma forma de encarar a morte que eu achei muito torturante e que eu nunca havia pensado, e essa me assustou de verdade. Espero que a morte não seja o que está escrito num determinado conto, porque se for, gente, nossa, dá até uma sensação ruim. É horrível. Então vamos começar a falar de alguns contos aqui. Não sei se eu vou falar de todos. Vamos começar aqui pelo primeiro conto. O primeiro conto chama-se A Terceira Renúncia. Algumas traduções colocam como
a terceira resignação. E eu acredito que a palavra resignação seria muito mais apropriada para esse conto, porque existe uma diferença entre renúncia, resignação, e eu posso incluir uma palavra aqui que se chama conformismo, para vocês entenderem bem as diferenças entre renúncia e resignação. E eu acredito que isso é muito importante para a compreensão desse texto. Aliás, esse texto ele tem uma coisa assim muito imersiva. Isso é importante frisar. O Gabriel escreveu um texto que você experimenta as emoções das pessoas. É um texto escrito em terceira pessoa, mas o narrador ele tem uma familiaridade com os sentimentos do protagonista e ele penetra tanto na mente desse protagonista que parece que estamos fazendo uma leitura em primeira pessoa. É fantástico essa intimidade. Acredito também que esse estilo não vá agradar a muitas pessoas. E é um estilo que eu vou dizer que está presente em toda a obra. É aquele estilo confuso, mas não é uma confusão porque o autor é incompetente. É uma confusão construída para representar as pessoas que estão aí perturbadas. Olha, veja, o tema é a morte. Então, a pessoa está morrendo, ela está perdendo a consciência dela. Então é natural que surjam essas confusões. Seria muito estranho uma pessoa estar nesse estado e estar assim muito tranquila, muito zen, muito relax. Não, é impossível. E também nós vamos ver contos que as pessoas elas estão sentindo a dor da morte de outra pessoa. Elas não estão morrendo, mas estão sofrendo. E aquela morte recente. Então, isso perturba, acaba, destrói o raciocínio das pessoas. Então nós vamos ter isso. Então, já falei disso e é importante frisar a diferença entre renúncia, resignação e eu vou falar de conformismo. Renúncia, o que é? Você está vivendo uma situação que você pode mudar, mas por uma questão de querer sacrificar por alguém, de fazer um bem a outra pessoa, você renuncia. Você poderia até acabar com aquela situação, mas você se sacrifica. Isso é renúncia. E eu acho que nesse primeiro texto do livro aqui, a palavra renúncia não cabe. Aí tem resignação. Resignação é quando você vive determinadas situações e você não pode mudar essas situações, não existe nenhuma possibilidade, então você se resigna, ou seja, você aceita aquela situação que não pode ser alterada. E aqui o protagonista está nessa situação. Ele não pode mudar a situação, então ele não renunciou, porque ele não tem a possibilidade de renunciar. O máximo que ele pode fazer é resignar-se. E existe o conformismo. O conformismo é assim: eu posso mudar, mas eu tô com preguiça, sabe? É aquela pessoa que se conforma, aceita por preguiça. Ela não quer lutar. Ela poderia, não tá pensando em fazer bem para ninguém. Ela tá pensando mais em ficar na zona dela de conforto. Isso é conformismo. E aqui nós temos no primeiro conto a resignação. O protagonista ele está morto dentro de um caixão. Ele ouve zumbidos na mente. Então ele está perturbado. Ele ouve exatamente zumbido de abelhas. Não é muito explicado como é que surgem essas abelhas na mente dele. Ele gostaria de tirar essas abelhas da mente, mas ele não consegue porque ele está morto. O corpo dele está se deteriorando e ele vai sentindo, ele vai experimentando esse estado de deterioração. E justamente porque ele está se deteriorando, ele começa a entrar num estado de semiconsciência, do inconsciente. Ele está morrendo. Mas durante esse processo aí
de entrada na semiconsciência, ele vai lembrar do passado dele. Como é que começou essa história? E assim, criança, bem pequeno, aproximadamente com 5 anos de idade, ele sofreu uma doença que ele teve uma morte que eu diria técnica. Ele entrou num estado vegetativo. Os médicos disseram para a mãe dele: olha, seu filho está morto, não vai voltar mais, mas nós temos uma forma de manter ele vivo meio que artificialmente, sabe? É uma coisa meio estado de coma. Não há um termo claro para especificar o que está acontecendo com esse protagonista, mas nós entendemos. Ele vai ficar paralisado e não vai poder voltar à vida normal. Ele vai ficar eternamente nessa condição. E a mãe resolve colocar ele dentro de um caixão. E como ele é criança, ela imagina, ele vai crescer, ele está vivo. Então ela coloca um caixão bem maior do que esse menino. E ele vai crescendo. Os cuidados dessa mãe é justamente fazer a barba dele, cortar o cabelo. E ela vai observando esse menino que cresce. E ele tem a percepção que está sendo cuidado por essa mãe, que ela está sofrendo, mas ela experimenta também uma determinada alegria e ele sente essa alegria. Qual é a alegria dessa mãe? É ver o filho crescendo, porque o cabelo cresce, a unha cresce, a barba cresce com o tempo, surgem pelos no corpo. Mas assim, aquilo que demonstra que o filho está realmente vivo para essa mãe é o fato dele estar crescendo, ficando adulto dentro desse caixão. Ele chega a uma altura que não ocupa o caixão inteiro, sobra um espaço, mas ele chega a essa altura. Quando ele chega a essa altura e para de crescer, ele percebe que a mãe dele fica um pouco triste. Não é mencionada a questão do crescimento do cabelo, da barba, mas parece que nós sabemos, né, que a pessoa está viva, o cabelo e a barba cresce. Depois de morto, o cabelo e a barba crescem por um tempo, mas ele para. Mas no caso ele não morreu, ele está vivo. Então essas coisas costumam crescer ainda. Mas o livro não toca nesse ponto de vista. O livro demonstra que o filho parou de crescer e a mãe começa a entrar numa tristeza, porque aí ela já não percebe o filho tão vivo como estava antes. E ele fica nessa agonia de ver a mãe dele, a dor. Até que ele morre de verdade, aos 25 anos de idade. Só que ele morre e não perde a consciência, ele continua nesse caixão. Então, aliás, ele já está morto quando a gente vê essa narração. E isso que eu falei é uma lembrança dele, ele lembra o passado. Então ele sabe, eu estou morto aqui dentro desse caixão, eu não vou me mexer mais. E isso é torturante, porque diferente de outros livros que trabalham a morte, que a pessoa morre e ela sai do corpo, e o corpo está ali se deteriorando, aqui nessa obra a perspectiva é outra. A pessoa morre e fica presa nesse corpo. Isso é horrível, essa sensação. Ai, gente, olha só, eu vou ter até a mesma sensação. É horrível e não consegue ali sair. Aí ele vê ratos corroendo o corpo e tem uma porção assim de cenas angustiantes. Aí eu vou falar para vocês quais são as 3 resignações. E eu penso que o título mais adequado seria As 3 Resignações. Eu não sei porque eles fizeram a terceira resignação, sendo que nós vamos ver as 3. Mas enfim, né? O autor optou por esse título, a terceira. Talvez ele queira dizer que a terceira é a mais importante. Pode ser isso. A primeira resignação ocorreu na infância dele, quando ele teve que aceitar que ele tinha essa doença e que não teria uma vida normal. Então ele se resignou a essa condição de doente. A segunda, ficar dentro de um caixão.
Foi o segundo momento, porque a mãe dele poderia ter colocado em outro lugar. Eu não sei o que passou na cabeça dessa mãe que coloca o filho dentro de um caixão. Praticamente ela queria ter a esperança do filho estar vivo, mas ela não tinha. É algo assim ambíguo o que se passa na cabeça dessa mulher. Tá vivo, mas não tá vivo, tá dentro de um caixão. Eu colocaria numa cama uma criança. E a terceira resignação é a aceitação da morte, quando a morte vem. Aí nós temos. E é isso que eu posso falar para vocês. Porque para mim foi realmente algo angustiante. Desde pequeno eu tenho paralisia do sono, que é uma espécie de pesadelo em que a gente se deita na cama e aí de repente entra num estado de semiconsciência. Eu vejo o local onde eu estou dormindo, eu consigo ver todo o ambiente em volta, só que eu não consigo me mexer. Então, de certa maneira, eu experimentei a sensação do protagonista do primeiro conto. Ou melhor, eu experimento de vez em quando. Eu fico ali paralisado. Então, quando eu penso na morte, no sentido meu corpo está se decompondo e eu saio, minha alma se liberta, é algo mais esperançoso. Mas imagina a terceira resignação, viver nessa condição para sempre. É torturante. Para mim isso foi um tremendo gatilho por conta desses pesadelos. E eu diria para vocês, eu vou compartilhar como é que ocorrem esses pesadelos em mim. Existem três tipos, apesar de ter essa semelhança da paralisia, de não poder mexer, existe um estado que eu perco a consciência, que é um pesadelo. Então, eu não sei que estou tendo pesadelo, eu sinto que eu estou paralisado, quero me mexer e não consigo. Existe um estado diferente que é: estou dentro de um pesadelo, não consigo me mexer, mas isso é um sonho, então eu peço ajuda. Eu tento chamar minha mãe e eu fico mãe, ai, falo alto. Aí minha mãe ela vem e me acorda, tendo o seguinte cuidado, gente, eu estou tentando me mexer. Então minha mãe, ela me chama de longe, porque se ela ficar de perto, ou ela ou qualquer pessoa que for me acordar, na hora que eu consigo me mexer é isso, ó. A pessoa toma um soco ou toma um chute, porque o corpo vai com tudo. Parece que ele tá preso, aí vem a força, tum, me libertei. E se ela me chama e eu não me levanto, eu não consigo sair desse estado, ela chega perto e toca em mim e, e já se afasta, porque se ficar perto, toma soco mesmo. E existe uma terceira possibilidade, que essa é mais tranquila. Eu fico mais consciente e no lugar de querer mexer o corpo inteiro, eu tento mexer só esse dedo. Gente, é assim, não faço nenhum esforço, só mexo esse dedo devagarinho. Aí, tipo, o corpo se liberta tranquilamente, ninguém recebe soco, mas é muito raro ter esse estado de consciência de só mexer. O que predomina mais é esse, eu estou dentro do pesadelo. Esse também que eu fico assim sem nenhuma consciência que é um pesadelo, ocorre de vez em quando. O intermediário é o mais presente. Durante a leitura desse conto, experimentando essa angústia, olha, o conto não é muito grande, mas eu tive que parar. Olha só como o conto mexeu comigo. Eu tive que parar e olhar. Nossa, eu tô vivo. E eu fiquei imaginando. A gente sempre associa a morte com dor. E isso é apavorante. Ai, eu vou sentir dor. Mas, por outro lado, você perder os sentidos, perder a sensibilidade, não sentir nada também é apavorante. E é isso que ocorre com essa pessoa. Ele começa a perceber que o corpo dele não está mais sentindo. No início tem os zumbidos, tem os ratos, mas ele está perdendo a sensibilidade. Então, por conta disso, eu entrei tanto no texto que eu parava, aí eu tive que parar e ficava olhando para o lado e me tocava, me batia na minha pele, sabe? A dor parecia muito mais agradável do que essa possibilidade de não sentir nada, mas ficar ainda consciente. Olha, vou ficar aqui para sempre. Deus me livre. Espero que a morte não seja isso.
O segundo conto desse livro se chama-se A Outra Costela da Morte. E eu diria que esse conto seria um gatilho muito grande para quem teve um parente ou uma pessoa querida que morreu muito recente. É a história de um rapaz que está sofrendo pela morte do irmão gêmeo. Então ele está numa dor e ele se identifica bastante porque o irmão gêmeo é igual a ele, então ele se imagina que, assim, morri junto. É ele morreu aí de um tumor. E se ele morreu de tumor, eu por ser igual, eu posso ter esse tumor. É como que esse tumor ficasse aí em volta dele como uma ameaça. Então ele vai imaginando, ele se imagina assim, por irmão ser igual, ele no lugar do irmão, passando por esse processo de deterioração. E sofre muito com isso. Só que chega num ponto que ele fica naquela questão: quem é que está se deteriorando? Eu ou meu irmão? E ele muda muito a maneira de enxergar a situação dos dois. O irmão dele ficou congelado no tempo. O irmão dele não vai morrer mais. O irmão dele vai ser jovem para sempre. E para ele, o que resta? Ele vai ficar vivo, mas o tempo vai passando, ele vai envelhecendo, e então quem se deteriorou? Aí eu imagino, sabe, essas grandes artistas aí, tipo Marilyn Monroe, é o grande símbolo sexual do cinema. A gente sabe que ela morreu, mas a gente ignora o fato dela estar sendo de ser um corpo que se decompôs, que só ficou os ossos. A gente imagina Marilyn Monroe eternamente jovem, eternamente bela, enquanto as outras, tipo Brigitte Bardot, Elizabeth Taylor, sabe, a Sophia Loren, elas envelheceram. Elizabeth Taylor morreu, as outras estão vivas, mas estão envelhecendo. Então é essa a sensação dele. E daí vem todo o sofrimento dele. De imaginar que na realidade o irmão dele é que tá eternamente vivo e ele tá morrendo aos poucos. Uma maneira diferente de encarar a morte. Aí um detalhe. Esse segundo conto tem uma continuação nesse livro. E eu não sei porque eles não colocaram essa continuação em seguida ao segundo conto. É no. Deixa eu aqui. 1, 2, 3, 4, 5. No quinto conto, que se chama Diálogo do Espelho, nós temos a continuação dessa história. Essa continuação ocorre muitos anos depois. E ele está com um pensamento diferente, um pouquinho diferente. No primeiro conto é essa coisa. Eu vou me deteriorando e o meu irmão está parado no tempo. Depois de muitos anos, ocorre esse diálogo do espelho. Esse irmão gêmeo que sobreviveu, ele se olha no espelho e ele não enxerga a si mesmo, mas ele enxerga o seu irmão. E ele sente, ele tem a sensação, ele tem uma percepção de que eles são uma única pessoa. Ele não vê eu e meu irmão, mas existe apenas uma única pessoa. E por que diante do espelho? Porque ele tá ali, ó, se olhando no espelho, faz isso. O que o espelho faz? Também faz isso. Então ele está sempre preso ao irmão. O irmão dele está vivo nele, o irmão dele vive nele. Puxa, eu acho legal a gente recordar as pessoas queridas, mas chegar nesse ponto de deixar a pessoa viver dentro da gente e nós perdemos até a nossa identidade única, a nossa individualidade, se enxergar como uma única pessoa. Imagina, minha mãe morre, ou meu pai, já não existe o Fernando Neri, mas existe o meu pai e minha mãe, e eu sou eles, e eu não sou uma única pessoa. Até que chega um momento, e isso é metafórico, é claro, isso nunca vai ocorrer na realidade, que ele não vê mais a pessoa do espelho fazendo a mesma coisa. Isso é muito bacana quando chega esse momento da história. Simplesmente a pessoa que ele olha no espelho faz gestos diferentes. É como se ele
Ó, mexesse esse braço, aí no espelho mexe outro. Então tá tudo diferente. A princípio ele se assusta, porque a imagem não se mexe mais de acordo, ou ele não se mexe mais de acordo com a imagem. Mas é justamente nesse momento que ocorre uma libertação. Já não existe apenas uma pessoa, mas existe eu, desse lado do espelho, e existe o meu outro eu, ou existe o meu irmão numa outra dimensão. E, gente, até agora eu não dei nenhum spoiler, já fico frisando, gente, eu não contei o final das histórias e nem pretendo. E, afinal de contas, esse livro rende bastante reflexões. Aliás, eu também vou aproveitar e vou recomendar uma resenha. Eu assisti muitas resenhas dessa obra, mas uma que eu gostei bastante foi a da Tatiane Feltrin, porque ela leu com 22 anos, depois fez uma releitura muitos anos depois, então ela tem os dois momentos aí que ela se compara, e ela tem um livro de apoio do Vargas Llosa, que analisa todas as obras, todos os escritos aí do Gabriel Garcia Marques. E acredito que nessa obra do Llosa não vai ter Em Agosto nos Emos, o último, né? Porque é uma publicação posterior, ninguém tinha conhecimento. Essa vai faltar, mas o resto tem tudo. É uma obra cara, acima dos R$ 100, eu gostaria muito de ter. Mas ela pegou, ela falava a opinião dela, ela lia trechos dessa obra do Llosa e aí fazia os seus comentários. E ela foi conto por conto, gente. Ela gravou um vlog e foi bastante interessante. Havia momentos assim que eu concordava mais com a opinião da Tati, havia alguns momentos que eu concordava mais com o Llosa, e havia alguns momentos que eu não concordava com nenhum dos dois e eu criava a minha opinião. Afinal, o texto é muito subjetivo, então ele dá uma liberdade de interpretação, de você criar também algumas coisas, porque nem tudo é claro aqui. Então, se por acaso você ficar com alguma dúvida, aí você fica assim, eu não estou entendendo. Não é que você não está entendendo, é que o livro é assim mesmo, ele é angustiante, nem tudo é claro, nem tudo é feito para dizer é isso e pronto. Você tem uma liberdade maior para se imaginar, o autor te coloca nessa condição. Aí vamos ter o terceiro conto. Eva está dentro do seu gato. É uma mulher que ela se vê prisioneira da beleza, ela está envelhecendo, ela percebe que está perdendo a beleza, mas ela não enxerga isso exatamente como algo negativo, embora ela sofra também com a perda da beleza. Mas ela vê a beleza como uma escravidão, ela culpa os antepassados que transmitiram esses genes, e de repente ela fala da morte de um menino, não conta exatamente quem é esse menino, mas assim, isso é interpretação minha. Me dá a impressão assim que ela, por ser muito bela e como ela reclama da beleza, que ela foi abusada, nasceu esse menino e depois esse menino morreu e ela está sofrendo por esse menino. Eu imagino isso, mas é interpretação minha. Não vi isso em nenhum lugar, então pode ser que eu esteja totalmente equivocado. E esse menino ele é enterrado no pé de uma laranjeira e ela imagina que esse menino acaba vivendo na laranjeira, porque a laranjeira vai, enquanto o corpo dele se deteriora, a laranjeira vai absorver esse corpo e ele vai estar presente na laranja e ela sente uma coisa estranha porque ela quer chupar essa laranja. Eu tentei entender o sentido, por que, que ela quer chupar essa laranja, aí eu não encontrava a resposta, aí fui tentar no chat GPT, e o chat GPT simplesmente me negou, censurou essa pergunta. Eu acho que o chat GPT foi bem assim, espírito de quinta série. Eu não estava no espírito de quinta série, mas ele enxergou essa pergunta como algo que violentava as políticas do chat, como algo sexual. Não tem esse sentido. Nem eu tinha imaginado, mas a partir do momento que o chat GPT viu esse chupar laranja nesse sentido, assim, com uma conotação maliciosa, aí deu uma pensadinha nessa possibilidade, mas eu acredito que não seja isso. É que o meu espírito de quinta série foi ativado, mas o chat que começou. Mas enfim, eu queria entender muito melhor essa questão do chupar a laranja e como ela não consegue chupar essa laranja e tem esse impedimento, aí entendemos que essa mulher está morta, ela quer se encarnar dentro do gato, a Eva quer se tornar. Se ela vai conseguir se encarnar nesse gato ou não, vocês vão ter que ler a obra.
Mas é bacana, é interessante aí. Eu tô falando. Aí tem Amargura para ter sonâmbulos, que eu não quero comentar porque eu não gostei. Diálogo do Espelho, eu já falei. Olhos de Cão Azul. É um conto muito bonito, mas eu não senti a morte assim tão presente de forma declarada. Existe a morte nesse conto? Existe, mas ela é assim, é mais sutil, ela é mais velada e eu não vi ela com uma centralidade. Eu vi que tem coisas assim mais bonitas para se refletir. A questão do amor entre duas pessoas que querem se encontrar, mas não conseguem. Existe algum impedimento. Então, o que acontece nessa história? Existe uma mulher e um homem que eles se encontram apenas no sonho. E eles conversam. Aí surge uma espécie de senha, que é Olhos de Cão Azul. Não entendi por que eles escolheram Olhos de Cão Azul. Só que quando eles acordam, o homem se esquece do que sonhou. E ela se lembra. E ela tem a esperança de encontrar esse homem. Então o que ela faz? Ela escreve Olhos de Cão Azul em diversos lugares, em diversas paredes. Ela sai meio que pichando Olhos de Cão Azul, essa senha, na esperança de que ele leia. Nossa, aqui tem Olhos de Cão Azul, então essa mulher está por perto. E eles se reencontrem na vida real, que eles se reencontrem fora do sonho. E aí, se reencontram ou não? Mas aí existe uma barreira, uma dificuldade. E dizem, eu ia pesquisando, assistindo as resenhas, diz que essa dificuldade também se dá porque, embora ela coloque Olhos de Cão Azul em tudo, ela está morta e não pode encontrar esse homem. E eu, na minha interpretação, vejo de maneira diferente. Se ela realmente consegue colocar Olhos de Cão Azul na parede, mas esse homem não encontra, para mim é ele que está morto. Quando ele sai do sonho, ele não se lembra porque ele está morto, então é meio que apagado isso. Eu entendo assim, mas isso também é interpretação minha. Mas é um conto bonito, é o mais romântico de todos aqui do livro. A Mulher que Chegava às 6. Eu não quero dar muitos detalhes desse conto, mas eu diria assim. Não é o meu conto predileto do livro, mas é o que teve o final mais genial. O autor ele coloca o final de um jeito que ele diz o que aconteceu sem dizer o que aconteceu. Ele usa palavras e você deduz o final da história. Eu achei fantástico o jeito dele. Mas eu acredito que muitas pessoas também não vão entender esse final, vão ficar meio no ar. Não teve final, porque eu ouvi também pessoas falando: ah, esse conto não foi concluído, não teve final. Teve sim, gente, teve um final, mas ele não diz de maneira clara. Ai, só lendo para vocês entenderem do que eu tô falando. Muito, muito bom. Nabo, o negro que fez esperar os anjos, é um homem que morre, mas ele fica aí no estado da morte, parado, e os anjos querem que ele cante num coro, isso para resumir, mas ele faz os anjos esperarem. Tem muitos detalhes aí, porque ele reflete cenas da vida dele, ele reflete como ele morreu, o trabalho dele. Bacana esse conto. Alguém desarruma estas rosas. Olha, um conto muito bonito. Um menino morre, ele tem uma menina que o acompanha. Dá a entender que existe uma ligação aí muito profunda entre os dois. Não sei se é um amor, se é uma grande amizade, ou se é um parentesco. Mas essa menina, ela vai embora e ele fica ali, no local onde ele morre, a alma dele fica ali perambulando, vagando por aquele quarto até que ela volta. Ele enxerga a menina, mas a menina está mais velha e ele vê o sofrimento dela e ela fica em constante oração por ele diante dos anjos e ele está sempre ali velando. E uma forma de chamar a atenção dessa moça é desarrumando as rosas, mas parece que ela não entende muito porque as rosas ficam desarrumadas e não explica por quê. E então ele prevê assim quando que ela vai ser liberta desse estado. Parece que ele é mais livre que ela. Foi essa a minha interpretação. Lindo, lindo, lindo. Tô simplificando demais, gente, para vocês ficarem um pouquinho de água na boca. Aí nós temos A Noite dos Alcaravões. É um conto que eu não gostei muito, mas eu vou explicar esse conto um pouquinho.
Três homens, existem três homens nessa história que Alcarovões, que é uma ave, arranca os olhos. Então eles ficam mortos e eles não podem enxergar as coisas. Fala-se das questões das dificuldades de enxergar a realidade, porque esses mortos eles conseguem conversar com as pessoas. Então é como se fosse assim: eu consigo conversar com as pessoas, mas eu não consigo ver o mundo porque eles me foram arrancar, porque os meus olhos foram arrancados. Tem umas reflexões aí interessantes que não dá para trabalhar num vídeo assim como esse, que é mais curto e também não é objetivo. Sempre o objetivo é provocar água na boca de vocês. Isabel veio do chover em Macondo. É uma mulher que experimenta a morte diante da chuva. Gente, eu acho que o Gabriel viajou muito nesse conto. E ela conversa com uma pessoa que desaparece, e não é muito explicado por que desaparece, acredito que essa pessoa também esteja morta, mas é assim, ela tá sofrendo na chuva, mas ela também não entende o que acontece, e isso vai perambulando pelo conto e vai dando a margem para diversas interpretações. E se eu for explicar melhor, eu vou acabar dando spoiler e eu não quero dar spoiler. Mas é legal a Isabel aqui vendo chover em Macondo. O significado da chuva, quando vocês lerem, vocês vão se apaixonar. E assim eu encerro. Pretendo reler, como eu já falei, essa obra daqui a alguns anos. E aí eu vou ler de maneira mais calma. Eu vou saborear melhor esse livro. E lembro mais uma vez que o link está aqui na descrição do vídeo. E por favor, você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve e ativa o sininho para receber todas as notificações. E em breve estarei aqui de volta para falar do próximo livro da TBR do mês de Halloween. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar o seu joinha, nem que seja por caridade. Afinal, copo d'água e um joinha não se nega pra ninguém. Tchau pra vocês e até o nosso próximo vídeo. Fui!